Cada dia dessa marcha é uma jornada que nos aproxima mais do nosso lar. Olá, sou o Paulo Eduardo. Estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Obrigado por me acompanhar, obrigado por estar aí do outro lado. É bom encontrar você todos os dias aqui. 6 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal e você que sempre passa por aqui, meu muito obrigado. Fico feliz de todos os dias termos esse tempo, não é? Juntos de conversas baseado na palavra de Deus. A gente prepara tudo aqui com muito carinho, com muito cuidado, examinando as escrituras, olhando o contexto dela e trazendo lições para as nossas vidas. Afinal de contas, o que foi escrito para o nosso ensino, correção, exortação, assim foi escrito. E se você ainda não é inscrito no canal, o meu pedido de todos os dias, se inscreva e não saia daqui sem deixar o seu like, o seu gostei, não gostei, fazer um comentário, nem que seja um amém, não é? Para me saber que você passou por aqui. Isso me alegra muito, não é? E a gente sempre tem orado por você que nos acompanha, que você coloca aí o seu nome, né, que está assistindo. Eu sempre oro de forma específica também pela vida de cada um, né? A gente coloca diante do Senhor e eu sei que você tem orado por nós e a gente precisa muito dessas orações também. Te convido a me acompanhar agora em mais um estudo bíblico. Vamos juntos. Nós estamos estudando aqui a partir do versículos 22 do primeiro capítulo da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo está trazendo uma tensão que ele estava vivendo entre vida e morte, não é? Paulo ele vai dizendo o desejo de viver e o de morrer para ele era semelhante, não é? Para ele viver ou morrer estava tudo tranquilo, tudo resolvido. Mas o verso 23, Paulo traz uma preferência, não é? De um lado, eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo afirma aqui novamente que o morrer para ele seria lucro, não é? Afinal, ele já tem certeza da vida eterna, já sabe que a morte é estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor. O versículo 23, Paulo afirma alguns aspectos importantes sobre a morte do cristão e eu quero pensar com você no nosso estudo de hoje. Primeiramente, a gente observa a natureza da morte, né? Paulo fala da morte como uma partida. É interessante essa expressão que ele usa aqui. Ralph Martin, ele diz que essa palavra partir, ela não deve ser interpretada pelo anseio da imortalidade que os gregos procuravam atingir, não é? Mediante o derramamento do corpo físico, permitindo que o espírito escapasse desta prisão. Enfim, a metáfora poderia ter sido emprestada aqui de um termo militar, que traduzindo a expressão retirar-se do campo, ou de uma linguagem náutica que significa libertar o barco das suas amarras, mais ou menos essa ideia que Paulo traz para nós aqui. Mas o pano de fundo geral, mais imediato, não é o debate filosófico grego a respeito da imortalidade da alma, que procura libertar-se do corpo na hora da morte, mas Paulo está tratando aqui simplesmente, ou de uma forma grandiosa, da esperança da união mais íntima com Cristo. Não é? É saber que você vai deixar daqui e vai estar mais próximo de Cristo, ficar livre desse fardo, não é? E essa expressão usada aqui é a mesma do jugo dos bois, não é? Aquele jugo que era removido dos animais, não é? Que trazia liberdade. O mesmo jugo que é suave, não é? Dito lá em Mateus 11, 28 a 30. Partir e estar com Cristo significa colocar de lado todos os fardos do trabalho nessa terra aqui árida, de fadiga, de luta, dizendo, olha, consumei e realizei toda a obra que me estava para ser feita aqui. E vai estar no lugar com o Senhor, não é? A morte, no caso, seria um alívio de
toda fadiga. Apocalipse 14:13 fala isso. A morte é um descanso. Hebreus 4:9. A morte entrar de posse no reino do gozo do seu Senhor. Mateus 25:34. É esse aspecto da morte que Paulo está trazendo aqui. Segunda coisa assim importante observar também, quando Paulo fala dessa morte, que ele diz que é bem melhor, é levantar acampamento. É a ideia de que desatar as cordas dessa tenda, remover essas estacas, né? E a morte é colocar-se em marcha. Cada dia dessa marcha é uma jornada que nos aproxima mais do nosso lar. A morte é uma mudança de endereço, simplesmente isso. É você viver eternamente com o Senhor nos céus. Deixamos uma tenda frágil e mudamos para uma casa não feita por mãos de homens, eterna no céu, 2 Coríntios 5, versículo 1. Na morte, nós deixamos esse corpo aqui de humilhação e nos revestimos de um corpo de glória. Capítulo 3, versículo 21. Deixamos este mundo onde passamos por aflição e entramos na casa do Pai, aquele lugar onde não haverá mais choro, mais dor, mais sofrimento, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. É desatar as amarras do barco, é levantar a âncora, é lançar-se ao mar. Morrer é entrar-se nesta viagem para o porto eterno de Deus. Isso é a perspectiva da morte de um cristão. A gente não foge da vida, a gente vive de forma entusiasmada, cheio de vigor e expectativa. Quando a gente fala do desejo, da expectativa de uma morte com tranquilidade, sem problemas, sem medo, nós não estamos falando em fugir da vida. O próprio apóstolo Paulo, preso, sofrendo, angustiado, muita coisa, Paulo estava animado, cheio de expectativa para o futuro. A gente percebe Paulo escrevendo essa carta aqui, cheio de ânimo, não é? Para os irmãos, olha, continuem alegres, orem, e Paulo prega, escreve e prega para os soldados, enfim, não é por estar falando da tranquilidade em relação à morte que ele está desistindo da vida, não é isso não. Não é desistir da vida, mas é olhar para a morte como uma possibilidade sem temor, sem medo, saber de tudo o que espera após essa vida. É dizer, como Paulo aqui usando, ele está preso a qualquer momento, pode ser condenado à morte. E ele deixa, isso não me gera medo. Mas enquanto estou aqui, eu continuo fazendo a minha obrigação, o meu serviço como servo de Cristo. A morte é uma viagem rumo à eternidade. É uma jornada para a casa do Pai, para o paraíso, para o seio de Abraão, para Jerusalém celeste. Mas não é uma coisa encarada com medo nem uma desistência da vida. Então, a mensagem de hoje é essa: não viva aprisionado com medo da morte. Sabe que a morte para nós é um problema já resolvido com Cristo. Sabemos muito bem o que ela significa, mas enquanto estamos com vida, sigamos cheios de ânimo, fervor, convicção. Enfrentamos lutas, choro, dores, isso faz parte da vida, mas não desistimos dela, porque a vida para nós é cumprir a vontade de Deus e a morte é lucro. Então por isso vivemos em paz em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.